Ok, vamos lá desconstruir isto. Imaginemos a construção de um arranha-céus monumental. Olhamos para o projeto em papel e parece perfeito, mas depois entramos na obra e percebemos que faltam vigas de suporte e o chão continua por nivelar. Exato, é mesmo essa sensação. Bem-vindos a mais uma imersão analítica e hoje temos na mesa uma pilha gigante de relatórios da ONU, também mapeamentos históricos e dados legislativos sobre o empoderamento feminino global. E a nossa missão aqui é perceber como é que o 8 de março passou de uma faísca, tipo aquela greve de operárias em Nova Iorque lá em 1908, para uma obra global que continua inacabada, não é? Sem dúvida. E eu, como investigadora, o que me salta logo à vista ao cruzar todos estes dados é a frequência com que caímos na ilusão da obra concluída. Pois, achamos que já está tudo feito. Precisamente, confunde-se imenso ter o projeto aprovado e o direito garantido no papel com a capacidade real, prática e social de o exercer em pleno. É exatamente aí que entra um dos casos mais fascinantes nestes relatórios, que é o caso de Portugal. O 25 de abril de 74 foi um catalisador brutal. Foi uma viragem completa. Foi uma madrugada para outra, a nova Constituição consagra ali uma igualdade absoluta que era inédita e escancara as portas do mercado de trabalho. Mas, olhando para a realidade atual, é como se a Constituição de 74 fosse só o bilhete de entrada num clube. Pois, um clube onde as regras continuam viciadas. Exatamente. As batalhas de hoje já não são pelo acesso básico. São pelo fim da violência doméstica, da desigualdade salarial e, claro, a chegada às chefias topo. O mecanismo que explica isso é a profunda dissonância entre a velocidade da lei e a inércia social. Repara, a legislação muda num instante. Pois decreta-se no Parlamento e já está. Exato, mas a cultura, quer dizer, aqueles preconceitos sobre quem deve ficar em casa com os filhos doentes, ou quem é visto como agressivo versus líder assertivo numa reunião, Isto demora imenso tempo a mudar. demora gerações a limpar. Porque a lei dá a permissão, mas não apaga o condicionamento histórico, não é? Então, se a lei por si só não basta em Portugal, há algum padrão nos dados de sociedades que tenham conseguido quebrar esse condicionamento? Os relatórios saltam por continentes inteiros. Há um padrão muito claro. O progresso exige sempre uma ruptura mecânica com as estruturas de base, seja pela lei de família, pela economia ou pela própria história. Dá-me um exemplo disso. Estou curioso. A proibição da poligamia, logo em 1956, alterou a própria estrutura base da família. Como resultado direto dessa reorganização no lar, vemos hoje uma presença feminina fortíssima na saúde e nas engenharias. Ah, interessante. Uma mudança legal que forçou uma mudança cultural. Exatamente. Ou, olhando para a África, o ativismo atual da Organização da Mulher Angolana usa frequentemente a âncora histórica da Rainha Nzinga do século XVII. Espera aí, confesso-me que me perdi nesse salto. Como é que uma rainha guerreira do século XVII influencia na prática o mercado de trabalho em Angola hoje? Parece mais mito do que sociologia. Parece, pois, mas a mecânica é fascinante. Num contexto de forte herança cultural bantu, onde a autoridade tradicional e as dinâmicas patriarcais são muito presentes, Certo. o ativismo político e laboral precisa de um precedente irrefutável para ter tração. A figura histórica de uma líder incontestável serve como escudo cultural. Há para as mulheres modernas poderem dizer que sempre lideraram e geriram coisas. Nem mais. Isso legitima a ascensão delas no mercado e na política de hoje, sem parecerem uma mera importação de valores externos, percebes? Faz todo sentido é reescrever a narrativa usando a própria fundação cultural. É o mesmo mecanismo que vemos nos dados sobre a China no século XX, porque lá o motor de mudança parece não ter sido a lei, mas as fábricas. Precisamente. A entrada massiva das mulheres na indústria quebrou aquele papel puramente doméstico ditado pelo confucionismo. A explicação é puramente económica. Passaram a trazer um salário para casa, não é? E esse dinheiro independente mudou literalmente a dinâmica de poder à mesa de jantar. Invalidou, na prática, aquelas chamadas 3 obediências cegas ao pai, marido e filho. O que nos leva ao grande paradoxo de toda esta análise. Porque de um lado da balança temos o peso visível do Estado de Direito. As Constituições, o direito ao voto, que países como a Bélgica garantiram em 1948. Sim, os pesos da lei. Mas do outro lado, como é que é possível que o fosso salarial global se mantenha tão teimoso?
Como é que um trabalho de igual valor continua a não gerar igual remuneração, mesmo nos países mais desenvolvidos? É porque a lei cria igualdade de oportunidades na linha de partida, mas não garante a equidade durante a corrida. O fosso salarial que vemos nos relatórios raramente é só pagar menos a hora pelo mesmo trabalho. São os pesos invisíveis, portanto. Claro. É o acumular das interrupções de carreira, o teto de vidro invisível nas promoções e a pressão cultural esmagadora para que os cuidados primários recaiam sobre elas. Então, analisando tudo isto, o verdadeiro propósito do 8 de março não pode ser servir de espelho retrovisor. Não é só para aplaudir as greves de 1908 ou as leis de 74. Claro que não. A missão contínua é combater estas métricas invisíveis de hoje. O legado do empoderamento só fica completo quando a equidade prática do dia-a-dia igualar os direitos que já estão maravilhosamente redigidos nos códigos civis. Totalmente de acordo. A igualdade é uma obra que precisa de vistoria contínua. Voltando à nossa obra em construção do início, o edifício da igualdade ainda está a ser erguido e os alicerces precisam de atenção constante. E fica a provocação. Que peso invisíveis! Exatamente, que pesos invisíveis estarão neste exato momento a desequilibrar a balança no local de trabalho ou na dinâmica familiar de quem nos ouve, de forma tão subtil que já nem se dá por isso.